Podemos? E aí? Proibições. Pois é, proibições. Como eu falei, né? Proibição aí é já num contexto bem mais grave. Olha só, não pode e acabou. E o legislador, ele, lá no rol do artigo 117, que é bastante cobrado em prova, ele dividiu algumas proibições, são passíveis, a inobservância, né? São passíveis de advertência, ou de suspensão, ou de demissão, ok? Então, assim, lógico que o examinador gosta exatamente dessa divisão, tá bom? Vamos lá, dar uma olhada quais são as proibições cuja inobservância vai ensejar a aplicação de advertência, né? E na reincidência, suspensão por até 90 dias. Pegou lá o artigo 117, podemos ler juntos? Então vamos lá. Ausentar-se durante o expediente, vou ler desse jeito que está aqui, do 1 ao 8, e depois vou pular para o 19, tá bom? No inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe. A assiduidade, ela também tem a ver, né, e a pontualidade, com o cumprimento da sua jornada de trabalho. Não adianta, eu fui trabalhar, assinei o ponto, bati o ponto e aí vou voar. Não, aí também não adianta, certo? Retirar, proibido, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Lembra aquele nosso exemplo da cadeira, né? Não pode, não pode. Agora, eu vou te dizer o seguinte, eu já vi isso acontecer, eu tenho 20 anos de serviço público, então assim, eu já vi de várias coisas acontecerem. Eu já vi o caso de um servidor que ele não tinha cadeira para sentar, não tinha. A administração pública ainda ia entrar no processo de licitação, né, ia demorar, e a criatura tinha que trabalhar. E é uma coisa de doido, né? Aí ele, não, pode deixar que eu vou trazer minha cadeira. Aí ele levou a cadeira dele de casa. Quando as cadeiras chegaram da licitação, aí ele foi e levou a cadeira para casa dele. Isso passado tempos, né? Passado tempo. Quem olha aquela cena isolada do servidor, do colega levando a cadeira, que é dele, né? Sempre foi dele. Aí olha assim, o servidor praticando ilícito dos brabos. Percebeu? Aí ele vai, se tivesse ocorrido isso, né? Aí ele foi processado, criminal, penal e civil. Aí ele chega lá no crime e fala assim, olha só, excelência, senhor juiz, a nota fiscal aqui, ó, daquela cadeira, meu nome, é minha, sempre foi minha, eu emprestei para a administração pública por um tempo, ok? Porque o processo de licitação demora horrores, entendeu? É isso, é minha. Aí tá aí a negativa de autoria ou materialidade, não é verdade? De materialidade, mais especificamente, certo? Porque não está praticando nenhum ilícito, está tomando nada de ninguém, entendeu? Ok? Então, não é comum de acontecer, mas eu já vi. Olha, eu já vi uma colega... o chão, tem muito tempo isso, o chão da unidade era de taco. Taco é lindo, maravilhoso, é um espetáculo. Só que aquela, né, para manutenção do taco tem que ser pessoas zelosas e que, né, para manter. Aí o taco começa a soltar aqueles pedaços, solta um taco, daqui a pouco solta outro lá, solta lá. E aí, licitação para contratar pessoal para... Gente, eu lembro da menina, ela equilibrava assim a cadeira, tinha que sentar de lado, porque vivia balançando no buraco, né? O pé da cadeira tinha um que ficava no buraco. Aí ela sentava o dia inteiro trabalhando. Isso é loucura, mas é verdade. Ela, Claudete, eu vou resolver isso. Que eu já tinha pedido, na época eu era coordenadora, tinha pedido várias vezes o ajuste, cadê? Óbvio, certo dia ela trouxe cimento, pedra, areia, misturou e pá! Jogou lá, tapou o buraco. Daqui a pouco chega a juíza, a diretora. Claudete, o que é isso? Ela tá com problema de coluna por causa desse buraco aí que eu já pedi para cobrir e ninguém cobriu.
Então ela está resolvendo. A coitada da servidora lá, ó, de pedreiro. Eu falei assim, doutora, pelo menos a coluna dela vai ficar protegida. Entendeu? Olha, gente, nós já melhoramos muito. Eu já vivi cada situação, entendeu? Aí, se o servidor retirar qualquer coisa sem autorização, outra coisa, às vezes numa boa fé. Tem um caso de uma servidora que falou assim, eu vou levar esses processos para trabalhar final de semana lá em casa, porque está muito atolado, está tudo atrasado, muito serviço, vou trabalhar em casa. Excelente boa fé, né não? Melhor das intenções. Aí, bota os processos no carro, o carro foi roubado, com todos os processos. O carro tem seguro. E os processos? Percebeu? Mesmo com boa fé, não tem que ter autorização para tirar? Então sem autorização não pode, você corre um risco absurdo, muito absurdo, tá bom? Que mais? Recusar fé a documentos públicos, vários documentos são dotados, né, de fé pública, não pode assim, não, me prova que essa certidão de nascimento é verdadeira, ela presume-se verdadeira, sei que tem que provar que é falsa. Ok? Recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada a andamento do documento e processo ou execução de serviço, né? Ficar enrolando. Que mais? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Você tem que ser profissional, né? Que história é essa? De que, não. Uma vez eu falei assim pro meu subordinado, Ô fulano, leva isso aqui, entrega lá esse documento à diretora tal. Disse, não, Claudete, eu não falo com ela não. Eu disse, que menino? Tá doido? Eu falei pra você falar com ela? E falei pra você abraçar e beijar? Eu falei pra você entregar, você tá trabalhando. Você vai lá entregar sim, pode ir. Aqui você tem que ser profissional. Né, os seus apreços de desapreço é contigo. Que história é essa, gente? E a gente tem que ser maduro, não. Isso é um acúmulo da imaturidade. Aí ele foi muito revoltado, ficou uns 3 dias sem falar, foi comigo. Mas ele não falava comigo e eu falava com ele, né? Bom dia, tudo bem? Vem cá que eu preciso de você. Natural. Eu fui mostrar pra ele o que é ser profissional, né? Aí depois passou a raiva dele, né? E aí... É isso, nada de, amiga. Isso aqui é uma coisa bem chatinha também. E nem pode, né? Não falo. Tem que ser profissional, temos que conviver com adequação no ambiente de trabalho. Também proibido cometer a pessoa estranha à repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seus subordinados. Eu costumo brincar, eu até agora fico com restrições de brincar, mas vou brincar de novo. Eu já vi também casos de que a mãe estava com problemas, né, depressivos, aí a criatura foi e levou a mãe para carimbar lá os papéis que ela tinha que carimbar na unidade. Eu falei que era terapia ocupacional. Eu falei isso e uma especialista em terapia ocupacional, uma aluna minha, concurseira, mandou um e-mail para mim, um inbox no Face, mal criado, que eu estava desrespeitando a terapia ocupacional. Olha só, é o exemplo didático, não estou menosprezando ninguém, viu? Mas não foi lá, levou a mãe para carimbar a terapia ocupacional e para adiantar o serviço dela. Por melhor das intenções, não pode colocar uma pessoa sem vínculo funcional, né, sem vínculo qualquer que seja, para, devidamente, né, dentro da lei, para exercer função pública. Agora, olha só o que diz o legislador, isso já caiu em prova, essa pegadinha assim, cometer a pessoa estranha à repartição no caso previsto em lei. Se é no caso previsto em lei, o desempenho de atribuição, aí pode. O que não pode é fora dos casos previstos em lei. Exemplo, mesário, né, na época das eleições. Ele é um agente público? Mas ele não tem vínculo funcional, mas ele não recebe. Eu sei, é verdade, mas ele se qualifica como servidor, melhor dizendo, como agente público, né? Já que servidor, a Lei 8.112 diz que é o ocupante de cargo público, efetivo ou comissionado, tá bom? Então, assim, mas agente público é um conceito amplo. E aí, sim, o mesário é um caso permitido por lei. O jurado, né, é um caso permitido por lei, não tem vínculo funcional, não tem remuneração, mas é agente público, ok?
É fora dos casos permitidos por lei, tá certo? Que mais? É vedado também no 7, coagir ou aliciar subordinado para filiar-se à associação profissional, sindical ou partido político, né? Vamos respeitar aí a democracia, a vontade de cada um. Também, isso tudo sob pena de advertência, sob pena de advertência. Também é proibido manter sob sua chefia imediata cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Muito cuidado com esse inciso 8, porque o inciso 8 da Lei 8.112 fala da vedação, né, contra o nepotismo até o 2º grau. Até o 2º grau, isso na relação de parentesco. Só que a súmula vinculante número 13, ela traz esta vedação até o 3º grau, tá bom? 3º grau. Se o teu examinador mencionar a jurisprudência, se ele mencionar a súmula vinculante, aí você já sabe que a vedação se amplia, não só para o parente de 2º grau, mas para o parente em 3º grau. Entendeu? Amplia bastante, né? Ok? Então, é importante você ficar atento. Agora, se for nos termos da Lei 8.112, vedado aí, manter sob sua chefia, cargo, comissão, função de confiança, parente até o 2º grau. Tudo certo? Isso aí, 8. Aí lá no 19, nós temos uma outra vedação passível de advertência. Qual é? Recusar-se a atualizar os seus dados cadastrais. Ok? Advertência. Tá bom? Já no inciso 17 e no 18, nós temos a inobservância da proibição, passível de uma penalidade de suspensão. Suspensão até 90 dias. Terei visto que essas proibições não tipificam infração sujeita a demissão. Ok? Quando for demissão, vai lá. Então vamos lá. No 17 e no 18. O que diz o 17? Proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitória. Eu acho isso aqui super esquisito, porque olha só, a gente não acabou de falar que cometer a pessoa estranha, totalmente estranha, atribuições do seu encargo implica em advertência? Eu acho assim muito mais grave cometer a pessoa estranha do que a outro servidor. Mas aí para lá é advertência, mas se o servidor passa, colega, isso aqui é minha atribuição, mas faz aí para mim. Aí é suspensão, é mais grave, não é esquisito? Eu acho. Mas coisas do legislador, né? A cabeça é dele, ele decidiu assim, deixa quieto. Eu acredito que seja porque essa possibilidade de cometer a outro servidor, a outro colega, ela é mais frequente, né? Ela é mais fácil de acontecer, aí por isso que o legislador, ele, vou ser bem severo com isso, hein? Não fica fazendo não. Deve ser isso. E também é caso de suspensão, o inciso 18, ou seja, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo no horário de trabalho, né? Também com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. Incompatível. Por exemplo, eu sou oficial de justiça. Eu posso dar aula? Posso ministrar aula, nenhum problema. Público e particular. Porque a minha atividade ela é reconhecida como uma atividade técnica para fins de acumulação, ok? Já que exige um grau superior específico à formação em direito. E atividade particular eu também posso. Eu só não posso fazer no horário de expediente, assim como eu não posso também exercer a advocacia. Aí nós temos um impedimento, eu não posso exercer a advocacia, não posso, né? Também nunca foi o meu objetivo, eu acho que se eu fosse advogado, eu acho que eu ia morrer de fome, sabe? Não é a minha vocação, não é ser advogado. Nasci para atuar dentro da estrutura pública e principalmente nasci para dar aula, nasci para estar aqui, certo? Bom, e aí? O bom é que pela via online, eu dou aula em qualquer horário para você, até na madrugada produtiva, sem ferir as minhas atribuições. Tudo bem? Né? Sim?
e eu cumpro toda a minha jornada, com todo o meu expediente, tudo normal. O que eu não posso nem... Isso estou falando em horário, mas o que é incompatível para mim totalmente, não importa o horário, se de manhã, se de noite, se de madrugada, é o exercício da advocacia. Não pode, não pode, entendeu? Então, existe a incompatibilidade com o desempenho do cargo e a incompatibilidade com o horário de desempenho funcional. Tá certo? Ok? Bom, essas duas inobservâncias, elas geram, podem, após devido procedimento de apuração, podem gerar a aplicação de uma suspensão. Fica atento nisso. Agora, demissão. Do inciso 9 até o 16. O que causa... Aqui é aquela proibição pesada. Servidor, poxa, eu te proibi, você não observou isso. Poxa, isso agora é pesado. Agora você vacilou e vacilou muito. Demissão. Demissão. Demissão é penalidade aplicável ao servidor efetivo, ativo, grau máximo, entendeu? A mais grave de todas. Acabou com o vínculo funcional. Vamos lá. Qual é a primeira? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Isso aqui é um nome científico para a famosa carteirada, não é não? Sabe quem está falando? Olha, o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma explicação maravilhosa, maravilhosa. Sabe com quem está falando? Está no YouTube, Mário Sérgio Cortella, exatamente explicando com quem se está falando, né? Ele reduz a criatura a pó. Você olha só a tua origem, né? Animal como qualquer um. Por aí, tá certo, né? Somos todos iguais. O que nós temos ali é um desempenho de poder. Mário Cortella também fala o seguinte: o poder é investido para servir. Um poder que, em vez de servir, se serve, é um poder que não serve. Perfeito. Porque quando nós nos investimos numa atividade pública, temos que ter essa plena consciência. Claro que temos a retribuição, a remuneração para esse desempenho, mas estamos ali para servir ao interesse público, da sociedade, da coletividade. Precisamos ter essa consciência. E aí temos prerrogativas, sim, né? Por conta do exercício funcional. Claro que é para o exercício funcional, para proteger o exercício funcional, para que a sociedade tenha um agente público livre, sem temor de agir, ela dá garantias, o legislador dá garantias a esse agente público, mas não é para ele lograr proveito pessoal e nem para favorecer amiguinhos e amiguinhas, não é isso? Ok? Então, assim, é muito grave usar da sua função, do seu desempenho, do seu cargo, para lograr proveito pessoal. É grave, é feio, é antiético, ok? Além de ser ilícito. O que mais? Participar de gerência. Cuidado com essa. Presta bem atenção. Essa cai muito em prova. É proibido participar de gerência, administração de sociedade privada, personificada ou não. Ok? Exercer comércio, salvo na qualidade de cotista, acionista ou comanditário, que são os tipos societários de direito empresarial. Ou seja, você não pode estar conduzindo esse tipo qualquer tipo empresarial, não pode, ok? Mas você pode atuar, você pode participar, né, da sociedade, da atividade empresarial, ok? Desse jeito. Cuidado, porque lá no parágrafo 1º do artigo... Parágrafo único no parágrafo 1 tem 2 incisos. 1. A participação, a vedação de que trata o inciso 10, que é essa que a gente já falou, não se aplica na participação dos conselhos da administração e fiscal de empresas, sociedades que a União tenha direta ou indiretamente participação no capital social, né? Em cooperativa para prestar serviço aos seus membros, pode administrar, pode atuar. Mas olha o 2. O 2 é bem interessante. Não se aplica quando do gozo de licença para trás de interesse particular.
observada a legislação do conflito de interesse, claro. Quer dizer o seguinte, olha só, você quer ser gerente, quer ser administrador de uma empresa, você pode usufruir uma licença para trato de interesse particular, entendeu? E aí, durante essa licença, você pode, sim, ser administrador, ser gerente, sim, dessa sociedade privada, durante a licença para trato de interesse particular. Tá bom? Ok? Interessante o parágrafo único. O que mais? Também proibido, sob pena de demissão, atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas. É a chamada advocacia administrativa, né? Também é crime, salvo, tem ressalva, quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, ok? Ou cônjuge ou companheiro. Também é proibido, sob pena de demissão, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Claudete não pode receber presentinho? Não pode. A CEP, que é a Comissão de Ética Pública, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, ela tem várias resoluções, né? Tem lá 10 resoluções e uma das resoluções normatiza o que é presente, o que é brinde, ok? A CEP entende que produtos até R$100 não configuram presente se for destinado a todas as pessoas ali envolvidas, né, no grupo de trabalho. Se for só direcionado a você, servidor, é presente. Se for um brinde para todos, aí não configura proibição, ok? Mas tem que tomar cuidado, não pode. E isso é muito importante. Você, mas nem precisava estar aí, por quê? A gente já sabe, é um ilícito penal também. É importante constar da legislação estatutária, porque é preciso tipificar a conduta para configurar um ilícito administrativo também, principalmente quando for passível de demissão. A corrente majoritária ainda se firma no entendimento de que a demissão é ato administrativo vinculado ao previsto na legislação. Só vai demitir nos casos especificados em lei. E nos casos especificados em lei, não resta outra conduta, não resta outra decisão ao administrador, ao superior hierárquico, que não seja aplicada a demissão. Eu vou falar daqui a pouco, está um pouco enfraquecido na jurisprudência, mas ainda é majoritário esse entendimento. Se comprovou que ele recebeu presente, o servidor, demite o servidor. Poxa, o servidor trabalha muito bem, só recebeu um presentinho. Demissão. Ato vinculado, por isso que está tipificado, tá bom? E o brasileiro também tem uma coisa, tem que parar de achar que o cara que está lá em Brasília que é o pilantra, né? Que é o corrupto, que é isso, que é aquilo. Porque na hora que chega a corrupçãozinha pro brasileiro, muitos embarcam. Ok? Só você pode falar depois que você passa por uma situação, né? Eu já vivi isso, né? Fui fazer uma busca e apreensão de valores para uma senhora muito humilde, valor pequeno, né? Acho que era mais ou menos R$2.000. E aí fiz a busca e apreensão, foi feita a entrega do dinheiro para ela. E aí, quando eu estava saindo, ela vai e enrola uma notinha de R$100 e aperta minha mão com aquela nota de R$100. Ela, minha senhora, guarde seu dinheiro, por favor. Né? Eu já recebo a minha remuneração. Podia ser maior, mas tá bom. Né? Eu vou fazer uma grevezinha para poder aumentar. Mas não é desse jeito que eu vou aumentar meu rendimento. Tem que ser assim, tem que ser desse jeito, sob pena de demissão, ok? Que mais? Estamos no inciso 10, nada, no 11. No 12, quer dizer, no 13, proibido aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, né? Vai aceitar por quê? Né? Tudo isso implica aí na falta de lisura. O que mais? Praticar usura sob qualquer de suas formas. O que é usura, hein? Agiotagem, nem com juros baixos, viu? Não pode praticar usura. Não pode praticar de forma desidiosa. O que é desídia? É a preguiça, o desleixo, né? Vai fazendo de qualquer jeito. Não pode.
E também passível de demissão, inciso 16, utilizar pessoal, recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Nada de ficar levando papel ofício para o filho fazer trabalho da escola, hein? Demissão! O servidor às vezes não tem noção do tamanho, né, do ilícito praticado. Eu falo isso. Então, olha só, colegas, quando eu dou aula para os servidores, não é que eu seja perfeita, né? Não estou dizendo isso. Eu tento cumprir o meu trabalho. Mas eu sou de carne e osso. Posso errar, posso me equivocar, mas eu tenho exata noção da reprimenda, entendeu? Certo? Cuidado, cuidado. E aí, ingressando agora nas penalidades, nós vamos analisar o artigo 128, que é um artigo mega importante. Bom, nós falamos do rol de deveres, do rol de proibições e já mencionamos as penalidades aplicáveis segundo o Estatuto dos Servidores Federais, ok? Para que seja aplicada a penalidade ali especificada no Estatuto, é preciso que se apure o ilícito praticado pelo servidor. Ok? Vamos falar das formas para apurar o ilícito praticado. E, no final, a autoridade vai analisar as provas processuais, acusação e defesa, e vai aplicar a penalidade. Mas, para aplicar essa penalidade, ela precisa observar essa regra aqui, ó, muito importante. O ato de imposição da penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. A jurisprudência entende que nós temos aqui consagrado o princípio da proporcionalidade ou o princípio da razoabilidade entre o ilícito praticado e a reprimenda aplicada, ou seja, a penalidade aplicada no sentido de punir o servidor no exato, naquilo que é suficiente para a reprimenda. Quer dizer o seguinte, o que não se quer colocar o servidor, né, como um bode expiatório, como um exemplo para que os outros não façam, né? Está totalmente equivocada essa aplicação. O que se quer olha, vamos ver o ilícito. Qual foi o ilícito praticado? Natureza e gravidade. O que esse ilícito trouxe de dano para o serviço público? O que agravou ou o que atenuou a conduta do servidor? Às vezes o servidor, o Código de Ética, né, ele fala muito disso, né? O servidor às vezes tem que escolher não só entre o justo e o injusto, o legal e o ilegal, né? Ele tem que escolher entre o que é honesto e o desonesto, mas ele tem que escolher tudo voltado para o bem comum. E às vezes ele fica assim numa situação que uma coisa é o abstrato da lei, outra coisa muito diferente é a concretização daquela previsão legal. Exemplo, uma vez eu tinha um mandado de prisão de pensão alimentícia para cumprir. Eu também realizo prisões. É a parte emocionante do meu desempenho, fazer o quê, né? E aí lá vai eu com a polícia, com a advogada da parte autora, prender o malfeitor, aquele devedor horroroso de pensão alimentícia. Quando eu chego lá, quem eu encontro? Porque é assim que a sociedade coloca, né? Quem eu encontro? Olha, um senhor bem fragilizado, numa cadeira de balanço. E ele dizia que não andava. E eu falei assim, o senhor não anda? Aí eu olhava para as canelinhas dele e falei assim, o senhor não anda? Bom, como é que o senhor veio parar aqui na cadeira de balanço? Balançou, não era cadeira de roda não. Ele, minha filha, eu fui parando de andar, fui parando e parei, não sei por que não foi nem pro médico a ver. Eu falei assim, mas senhor, e aí eu falei assim, agora eu não posso cumprir essa ordem de prisão porque eu tenho que levar ele para um local adequado que acolha ele. Só que eu ficava receosa, eu falei assim, gente, e se esse senhorzinho estiver mentindo? Porque ninguém não parecia estar mentindo, entendeu? Mas eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Eu não posso falar assim, não, eu quero ver se o senhor anda mesmo. Vem cá, não vou fazer isso, pelo amor de Deus, né?
Aí eu vou ligar para o meu superior hierárquico, para o juiz, né? Não consegui. Vou ligar para o meu chefe. Não consegui, era cedo, fui cedo. Não dá certo isso não. Aí, o que eu fiz? Uma hora o advogado falou assim, todo mundo já sabe que ele não anda, é assim mesmo. Eu falei, é? Pois está aí a minha saída. Não cumpri a ordem, não cumpri. Eu descumpri uma ordem judicial, relatei, fiz o relatório todinho da situação, porque aí você vira a sensação do bairro, entendeu? Todo mundo vem, o vizinhança, a família, os agregados, e aí eu tô lá, eu, polícia, e todo mundo, e eu ali no comando, né? Aí eu fiz o relatório ali na bancada da varanda, contei a história todinha, o povo lá falando, berrando meus ouvidos, e eu contando a história. Peguei a assinatura de umas 5, 6 pessoas, os policiais, a advogada, todo mundo, e o testemunha, e falei assim, excelência, não dá para cumprir, tenho dúvidas em cumprir, porque eu tenho que ter, né, meios adequados. E pronto. Mas percebeu como eu me cerquei de cuidado? Se o meu superior assim, pô, Claudete, você cometeu um ilícito funcional, você descumpriu a ordem superior. Imagina se isso tivesse acontecido. Eu teria ali uma circunstância atenuante, uma dúvida fundamentada. Lógico que, graças a Deus, nada aconteceu. A juíza depois me chamou, falou assim, não, Claudete, você agiu de forma adequada, né? Perfeito. E os antecedentes funcionais? Quando a gente pensa em antecedente, a gente pensa assim só em coisa ruim, né? Não é verdade? Antecedente, já praticou crime. Calma. Antecedente funcional no direito administrativo estatutário, existe também o lado bom. Existe o bom antecedente, entendeu? Existe o bom antecedente. Sabe que uma prática interessante no serviço público é a publicação de elogio. Às vezes um servidor teve uma conduta assim mais do que esperada, né? Foi além de suas atribuições, e aí o chefe, a autoridade, assim, nossa, parabéns, gostei, viu? Publica um elogio para fulano de tal. Aí publica um elogio no diário oficial para você e anota lá no seu assentamento individual. Isso é um bom antecedente, isso não tem que ser avaliado. Às vezes o servidor tem uma conduta maravilhosa durante anos, praticou um ilícito por circunstâncias, ou porque, né, pirou na batatinha, sei lá. E aí isso tudo tem que ser analisado, avaliado, ok? Certo? Bom, como o meu tempo está se esgotando desse bloco, esse assunto, né, regime disciplinar, eu gosto muito, sou super empolgada com ele, vou continuar falando disso no próximo bloco. Vem mais emoções, tá bom? Tchau, tchau.